Olá, bom dia a todas e todos. Este é o Código de Abertura, sexta-feira, dia 18/8. Vamos sextar juntos aqui, né? Uma semaninha daquelas azedas. O azedume veio em doses homeopáticas, né? A semana vai fechando com queda, sem dúvida nenhuma. Um candle semanal vermelhão e reflete, já para encaminhar uma resposta à pergunta básica, por que caiu tanto, reflete a alta da taxa de juros. A gente já conversou sobre isso a semana toda. A gente está num ciclo de alta da taxa de juros americana que me parece ser consistente, né? O mercado de títulos se adaptando agora de maneira mais adequada à estratégia desinflacionária do Banco Central dos Estados Unidos, e isso, evidentemente, sinaliza um processo de ajuste mais demorado do que a gente imaginava inicialmente. E se assim for, e se assim ocorrer, a taxa de juros precisava ser recalibrada. O mercado estava. Vamos lembrar aqui que o mercado vinha caminhando desde há muito tempo com a possibilidade, acho que ficou melhor, com a possibilidade do Banco Central subir a taxa e a economia americana entrar em recessão, e isso produzir mais rapidamente um ajuste da inflação, a inflação cair. Então, todo mundo trabalhava com trimestres com taxa de crescimento zero ou bem próximo do negativo. Oi, Alexandre, tudo bem, meu caro? E talvez levando a uma recessão, ainda que uma recessão moderada. E não tem sinal de recessão, a verdade é essa. Os dados que saíram essa semana, produção industrial, mercado imobiliário está com pedidos de novas construções, de licenças para novas construções, preços de casas e mais. A demanda por financiamentos residenciais, as hipotecas, subindo. Nessa semana, a taxa de financiamento das hipotecas bateu topo, 8%, que não batia há muito, muito, muito tempo, né? Isso é um sinal muito claro de que a economia americana está bem, está forte, está funcionando, e isso vai produzir um enorme ajuste dentro das categorias de ativos. É o fim do mundo? Mais uma vez, eu não acho que seja o fim do mundo. Acho que é uma situação que vai demandar uma nova rodada de ajuste por parte dos agentes econômicos. E chegou aqui e nós estamos com a taxa de juro para os financiamentos imobiliários de 30 anos a 7,08, 20 anos é 8, 7,08, que é a maior desde os anos 2000, desde 2002. Isso, evidentemente, produz uma sensação ruim para os mercados. Os mercados vinham subindo bem. Nós tivemos um primeiro semestre, uma alta forte das bolsas americanas, mas, mais uma vez, dessa alta, houve uma criação de valor de mercado de 5 trilhões de dólares no primeiro semestre, a criação concentrada nas megatechs. Meta, Tesla, Apple, Nvidia, Microsoft,
e várias outras, em função das expectativas de geração de valor nas próximas décadas, por conta da inteligência artificial. Então, ela vinha subindo forte por essa razão. A Bolsa ela tinha andado num patamar, o S&P 500 tinha andado num patamar entre 3.800 e 4.200 pontos. Ela rompeu os 4.200 pontos, entrou numa trajetória de alta, tudo dizia que ela ia bater 4.850 pontos, que era o topo histórico do índice S&P 500, mas no meio do caminho, agora, ao longo do mês de agosto, e esse ajuste começou de maneira bastante decisiva no mês passado também, em julho, quando ficou claro que não ia ter uma recessão. Esse ajuste está colocando para o mercado a seguinte notícia: olha, não dá para continuar nessa trajetória. A Bolsa Americana parou, né? E os resultados vieram bons, mas vieram alguns decepcionando, porque o mercado estava muito otimista, né, os resultados, mas os resultados vieram muito bons, mostrando que as empresas conviveram com uma economia que estava longe da recessão, estava crescendo. Cafezinho para todos aqui. Agora é o ajuste. Foi isso que aconteceu. A taxa de juros subiu, a Bolsa Americana vem deslizando para baixo, ela perdeu aquele patamar de 4.500 pontos, vem caindo até 4.200 pontos, deve vir aí, ela vai ter que se segurar em 4.200 pontos. Se não se segurar em 4.200 pontos, ela pode aí sim mostrar uma dor de barriga maior. Mas o que eu acho importante no cenário da economia americana em particular hoje é eles estão com um nível de desemprego baixíssimo, é o mais baixo desde a década de 60. Eles estão com uma grande discussão em torno do déficit público. O déficit público lá está elevado, mas ele está decrescente. Ele está caminhando para 5%, e depois para 4%, e vai chegar em 3% em algum momento. Há uma grande discussão política em torno disso. Eles têm eleições no ano que vem, e vai ser uma eleição disputada, como sempre, polarizada. E a economia tem dado mostras divergentes. Tem segmentos que estão crescendo fortemente, como é o caso do setor de tecnologia, e setores que estão patinando, estão andando devagar. O setor de petróleo, o setor de mineração, de siderurgia, a indústria como um todo está pesada. E o setor bancário. Quer dizer, tudo que não é tecnologia não está andando. É como a economia americana mesmo. Apesar de você estar com uma taxa de desemprego muito baixa, 3,5%, a economia americana não está crescendo. Ela deve crescer esse ano 1 e alguma coisa, entre 1 e 1,5% esse ano. A mesma coisa no ano que vem. Como é que um país que tem tanta gente trabalhando cresce tão pouco? É porque a produtividade do trabalho está baixa. A produtividade do trabalho está baixa, porque quem está empregando são setores que pagam muito pouco. A economia americana está pesada. Existe um setor que cresce e um setor que anda mal. É um processo desigual. E a Bolsa reflete isso. A Bolsa sobe por causa das empresas de tecnologia e o outro conjunto de ações fica de lado. Enquanto com isso, taxa de juros subindo, taxa de juros subindo. É uma combinação complicada. Nós, economistas, se tivéssemos que dar uma sugestão para os agentes envolvidos, nós não somos chamados para isso. Se tivéssemos uma sugestão para os agentes envolvidos nessa história, a sugestão seria: deem uma apertada na política fiscal, se preparando para afrouxar a política monetária, mas lá não está dando, não está dando para botar o ajuste fiscal para funcionar. Então, a gente está num cenário nos Estados Unidos que demanda muita atenção. Olhar a Bolsa é uma coisa muito genérica, a gente precisa olhar empresas, e as empresas estão lançando muitos desafios. Essa semana foi uma semana que vai terminando com uma queda
generalizada nas bolsas americanas, uma queda generalizada nas bolsas globais, e com a China, aí, de novo, nas manchetes, com um grande problema no setor financeiro. Lá, essa semana, começaram a pipocar notícias acerca de fundos que estão com muitos problemas. Esses fundos cumpriam função importante no redirecionamento do crédito, tomavam dinheiro das pessoas e das empresas nas suas captações, alocavam nos seus fundos, e os seus fundos iam dando crédito para o setor imobiliário. Com o setor imobiliário quebrando, esses fundos começaram a produzir notícias ruins, para dizer o mínimo. Começaram a não pagar aos seus cotistas. Um deles grande, gigante, é uma indústria que tem 2,9 trilhões de dólares de investimentos e pode, evidentemente, trazer algum tipo de efeito importante para a economia chinesa como um todo, por ser a segunda maior economia do planeta, por ser uma economia que tem uma relação muito forte com a economia brasileira. O que acontece lá se reflete aqui. Mais uma vez, a gente teve a China pressionando os mercados para baixo, isso atingiu o mercado brasileiro. O que vai acontecer daqui para frente, eu acho que esse ajuste vai continuar, ele vai continuar tensionando os mercados de ativos, ou seja, a taxa de juros dos títulos de 10 anos, o mercado de hipotecas nos Estados Unidos, vai continuar com o Fed, vai continuar com o Fed dando sinais bastante apertados para a taxa de juro, querendo uma queda da inflação, e a inflação continuando forte. E aí, isso tem a ver com os preços internacionais do petróleo, que continuam misteriosamente elevados. É claro, tem tudo a ver com o cartel da OPEC, e isso vai continuar fazendo preço para a gente. Então, a Bolsa vai continuar sofrendo um pouco e a gente vai ter que continuar acompanhando dia a dia o que vai acontecer aqui no código de abertura e no código de fechamento. O próprio Fed está dando esse sinal. Ele não se compromete com os próximos passos que ele vai dar, ele vai esperar os dados aparecerem para ele decidir o que vai fazer. Então, essa é a introdução do código de abertura. Vamos